Se você gosta de química e física, em algum momento você já deve ter se questionado qual seria o elemento químico mais raro da natureza. E para a gente entender isso, nós temos que lembrar que a tabela periódica, que é onde nós encontramos e categorizamos os elementos químicos que já foram descobertos, existe ali uma divisão entre elementos naturais e elementos sintéticos. E essa divisão surge bem no urânio, que em teoria é o elemento químico que possui a maior massa, consequentemente o maior número atômico, e que existe naturalmente. Então, todos os elementos que vêm depois do urânio ou têm uma tendência de não existir em grandes quantidades na natureza, ou eles realmente não existem na natureza e são 100% sintéticos, principalmente aqueles que possuem uma massa muito grande. Dessa forma, então, os elementos que vêm antes do urânio são os elementos naturais, com exceção ali do tecnécio, que ele praticamente não existe na natureza, só tem traços dele na natureza. Então ele é considerado como um elemento químico sintético, a gente dificilmente encontra tecnécio na natureza. Só que o tecnécio ele tem somente 43 prótons, consequentemente, então é um átomo que é um tanto quanto possível de ser gerado, porque ele possui uma pequena quantidade de massa, consequentemente uma pequena quantidade de prótons e nêutrons do seu núcleo. Então é até razoável imaginar que o tecnécio pode existir na natureza. Mas elementos que são mais pesados que o urânio, isso começa a ficar um pouco mais difícil. Então, a gente imagina que os elementos mais raros são aqueles que se encontram posterior ao urânio. E isso até faz um certo sentido, porque são, na sua grande maioria, elementos sintéticos, ou seja, eles foram descobertos com a utilização de aceleradores de partículas ou até mesmo com a explosão de artefatos nucleares, como aconteceu no teste Trinity, em que alguns outros elementos acabaram sendo descobertos, ou seja, os elementos logo seguintes ao urânio. E então, a possibilidade de considerar, por exemplo, o oganesônio como o elemento mais raro da tabela periódica não é algo errado, mas ele não existe naturalmente, uma vez que ele é um elemento que possui 118 prótons. E a natureza mostra que essa possibilidade de quantidade de prótons necessita de muitos nêutrons. Consequentemente, essa quantidade de nêutrons acaba fazendo com que o núcleo fique muito volumoso. E por ele ficar muito volumoso, a massa dele também aumenta e ele se torna instável. Haveria ali uma necessidade de encontrar um determinado isótopo que fosse possível manter a estrutura daquele átomo para que ele existisse na natureza. E como naturalmente não se encontra esse isótopo, isso quer dizer que o átomo de oganesônio não existe na natureza. Só que um fato muito interessante é que o elemento químico mais raro não é um elemento químico transurânico. Na realidade, ele é um elemento químico que vem um pouco antes do urânio na tabela periódica. É um elemento químico com número atômico igual a 85, ou seja, ele tem 85 prótons no seu núcleo. Nós estamos falando então do astato, que é o elemento químico de símbolo AT. O astato ele foi descoberto na década de 40, mais especificamente em 1940, lá nos laboratórios da Universidade de Berkeley, na Califórnia. E para isso foi necessário conseguir fazer um processo de bombardeamento do átomo de bismuto, que é um átomo de um elemento químico que existe até com uma certa quantidade relativa na natureza. Então, era um elemento que poderia ser analisado e utilizado para determinar a descoberta de outros elementos químicos. E por que isso? Porque ele é um elemento com uma massa e também com um número atômico mais próximo possível para a geração do astato. Até então não havia sido descoberto o astato, ou seja, era um buraco que nós tínhamos na tabela periódica. E dessa forma então,
utilizaram o bismuto sendo bombardeado com partículas alfa, ou seja, núcleos de hélio, que são compostos de 2 prótons e 2 nêutrons, para que fosse possível, então, gerar um núcleo com 85 prótons. Ou seja, utilizava-se um núcleo com 83 prótons, bombardeando com um núcleo com 2 prótons, e assim, então, gerava-se o astato. Hoje, calcula-se que a quantidade de astato que existe na natureza é de aproximadamente 1 grama, mas 1 grama na superfície da Terra. E sim, esse número parece ser fantástico. E, obviamente, é fantástico. 1 grama em toda a superfície da Terra de astato. Mas então, como é possível considerar o astato como um elemento natural e não um elemento sintético? E a resposta para isso é que, no decaimento do urânio, existe um dos processos em que leva à geração do astato. E o astato, nesse caso, ele acaba durando por alguns segundos. Então, no processo de decaimento, em que o urânio vai quebrando o seu núcleo, ele vai ali gerando alguns átomos novos, e um desses átomos é o astato. E nesse processo, então, há indicação de traços de astato. Diferente, por exemplo, do tecnécio, que não tem indicação de traço algum no processo de decaimento, por exemplo, do urânio. Então, dessa forma, a gente sabe que o astato ele pode sim estar presente na natureza, só que em quantidades muito pequenas. Basicamente, o astato ele possui 6 isótopos, indo do isótopo 209 ao 215, ou seja, possui massa 209 até o isótopo com massa 215. Lembrando que, para calcular a massa, a gente calcula o número de prótons mais o número de nêutrons. Consequentemente, o número de prótons é igual a 85 e o número de massa, então, vai ser a quantidade de prótons e nêutrons que leva a 209 até 215. Os isótopos que são mais estáveis são o 210, o 211 e o 209. E algo muito interessante ocorre pelo fato de que o isótopo 211, ele é o segundo mais estável, ele dura ali perto de 7 horas de sua existência, ou seja, ele leva 7 horas para decair. O mais estável, que é o 210, ele leva ali mais ou menos 8 horas para decair. E nesse caso, então, o interessante é que o 211 ele possui uma quantidade de nêutrons que é igual a um número mágico, especificamente, então, 126 nêutrons. E a gente, então, se questiona por que ele não é o isótopo mais estável. E a questão aqui é que toda essa estabilidade que números mágicos podem trazer, ela é bastante relativa também em relação à quantidade de prótons. Ou seja, a quantidade de prótons tem que estar também próxima do número mágico. E, obviamente, conforme se aproxima do número mágico específico para prótons, isso também altera a quantidade para os números mágicos dos nêutrons. Consequentemente, ali você tem uma distribuição no núcleo que faz com que o isótopo, no caso o 210, tenha uma melhor coesão energética do que o 211. Então, há essa necessidade de conseguir fazer com que esses elementos químicos tenham em seu núcleo uma quantidade específica de prótons e nêutrons, mas mesmo que sejam em quantidades próximas ou em um deles igual a números mágicos, isso não quer dizer que vai ser o mais estável possível. Porém, tende a estar dentre os isótopos mais estáveis. E isso é o que acontece no caso do astato. O seu isótopo que apresenta a segunda maior estabilidade é o 211. E, no caso, o tempo de duração da espécie ela não é muito diferente daquele que é o mais estável. Sendo assim, então a gente sabe que o astato ele pode ser produzido através do processo de decaimento
de urânio, assim como também no processo de bombardeamento com a utilização de partículas alfa de átomos de bismuto. E obviamente o astato ele é um elemento químico radioativo, então a utilização dele pode ser aplicada, por exemplo, para usos medicinais, como por exemplo utiliza-se no tratamento a doenças bastante sérias como o câncer. O grande problema é que, apesar de ele ter um tempo relativamente grande de uso, ou seja, em torno de 8 horas, ainda ele é muito radioativo, e isso então necessita de uma utilização com grande cuidado, uma vez que é bastante perigoso a utilização desse tipo de elemento químico. Então, basicamente, o astato ele é um dos elementos mais complicados de serem encontrados. Entretanto, a pequena quantidade que é de indicação dele na natureza serviu para que os cientistas começassem a procurar essa nova espécie química. E dessa forma, então, foi possível gerar esses isótopos e, dessa forma, qualificá-lo como um novo elemento químico. Então, dessa forma, o elemento mais raro da tabela periódica e que ocorre de forma natural é um elemento químico com 85 prótons, ou seja, um elemento químico que está próximo do urânio, só que não faz parte do bloco lá dos lantanídeos e actinídeos. Ele faz parte do grupo, no caso, dos halogênios. E isso é bastante interessante, porque o mais próximo de um elemento raro era de se esperar que fosse do bloco dos actinídeos e lantanídeos. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Eu peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também clique lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Também, se for possível, compartilhe o vídeo, que isso ajuda no crescimento do canal. Antes de ir embora, dá uma olhada na descrição, que eu deixei aqui o link de um site que eu criei que tem resumos de livros científicos. Se você achar interessante esses resumos, procure esses livros nas bibliotecas mais próximas das casas de vocês. E se vocês acharem interessante, se vocês quiserem ajudar o canal, clique na capa do livro que ele já te leva direto lá para a Amazon e você pode adquiri-lo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.